Às vezes eu simplesmente tenho vontade de sair da minha zona de conforto. E aí, quando eu saio, eu me arrependo 2 segundos depois. E aí, meus manos, beleza? Então, hoje a gente vai falar de dois autores muito queridos pela galera, Agatha Christie e Stephen King. E a minha relação com esses autores, minha relação com a chamada literatura de entretenimento. Então, eu falei pra vocês que eu ia falar disso em algum momento. Estou aqui com minha camiseta do Napalm Death, ou Napalm. E eu acho que é o momento certo agora. Também vou falar do meu álbum de metal favorito, porque vai ter alguma coisa a ver por aqui, vocês vão ver. Então, vamos lá. Como eu disse, às vezes eu quero sair da minha bolinha de alta literatura, eu sempre acabo lendo as mesmas coisas, que é livros clássicos ou livros contemporâneos, que eu considero de alta qualidade. E também gosto de ler livros de filosofia e livros, agora, né, cristãos também. Porém, quando eu saio dessa minha bolha, eu costumo me decepcionar. E é disso que eu vou falar aqui pra vocês. E esse vídeo é um vídeo das minhas opiniões puramente. E eu não vou deixar de expressá-las porque incomoda alguém em específico. Apesar de que eu também não vou humilhar ninguém por ter uma opinião diferente da minha. Então, né, já estejam sabendo disso. A primeira coisa que eu quero falar é sobre um tempo atrás, aí acho que um mês atrás, eu tava com aquela tal ressaca literária, que é quando você não consegue fluir leitura nenhuma. E aí eu pensei, vou ler Agatha Christie. Quero começar dizendo a minha experiência com a autora. Eu li ela a primeira vez, eu tinha 16 anos, se eu não me engano. E eu li 2 livros dela, O Misterioso Caso de Styles e O Caso do Hotel Bertrand. Os 2 livros eu consegui acertar o assassino da história. E tá aí um pouco da minha dificuldade com romance policial, porque normalmente eu consigo acertar. E nem porque eu esteja me achando, ou porque eu seja muito inteligente, não, do nada minha voz falhou aqui. Ou porque eu seja muito inteligente, não, é porque normalmente, na minha opinião, fica muito na cara certas coisas. Quando você vai ler um romance policial, você tem que usar 2 lógicas, ou o que é muito óbvio, ou o que não é nada óbvio. E normalmente é sempre um dos 2 casos. E nessa lógica eu acabei acertando dos assassinos da Agatha Christie. Então eu resolvi pegar, porque eu tava, passaram-se anos desde a primeira vez que eu vi ela, que eu li ela, e que eu já meio que tinha passado, assim, essa questão que eu fiquei com ela, que eu não gostei tanto. Resolvi ler um livro dela, que é simplesmente o maior livro dela, em quesito de alcance de público, que é o E Não Sobrou Nenhum. Esse dizem que é o melhor caso dela. E eu falei, vou ler isso aqui, eu tô precisando. E olha, gente, vou falar pra vocês, realmente foi uma leitura que me foi muito rápida, me foi muito prazerosa. Eu gostei muito de fazer essa leitura, não porque eu tenha achado a história miraculante ou... Miraculante, essa palavra existe? Mirabolante, não sei. Ou fabulosa, assim, fantástica. Mas porque foi muito rápido de ler, eu me envolvi na história, eu queria saber quem era o assassino. Apesar de que eu tinha uma teoria, essa teoria estava certa. A trama do livro é basicamente várias pessoas numa ilha, e aí as pessoas começam a morrer. E aí eles têm que descobrir quem é o assassino. E provavelmente o assassino é um deles. Então, assim, todo mundo praticamente já sabe a premissa desse livro. Mas é muito interessante a leitura, no tipo, você fica realmente preso. Eu gostei, sabe? Eu gostei, foi uma experiência legal. Então, talvez um dia eu volte a ler Agatha Christie pra sair de uma ressaca literária. Provavelmente vai demorar, talvez. Mas aí eu lerei O Assassinato de Roger Ackroyd, alguma coisa assim, que dizem que é um dos melhores. Que eu não vou ficar perdendo meu tempo lendo tudo que ela escreveu, não, que ela escreveu demais, eu não tenho paciência pra ler livro que nem os fãs gostam. Então é isso. Foi essa a minha experiência com a Agatha Christie. Eu acho muito legalzinho quando você quer sair de uma ressaca, ela realmente te ajuda bastante. Aconteceu comigo. Só que aí eu já voltei pra minha bolha. E aí tudo isso voltou, assim. E aí eu vou agora pra minha experiência com Stephen King. Stephen King, eu sempre ouvi falar dele, né? Porque a maioria dos booktubers falam dele. E eu li a primeira vez o Stephen King com Joyland.
que é um livro que não é bem terror, tá mais pra romance aquilo ali. Como diz Regis Tadeu, né? Quem não sabe quem é Regis Tadeu, é um crítico musical, que eu gosto muito. Tá aí uma curiosidade sobre mim, gente. Eu tinha uma página de cheat post sobre o Regis Tadeu, pra zoar o Regis Tadeu. Se você não sabe o que é cheat post é meme sem sentido, de humor bem duvidoso. E aí eu tinha uma página sobre o Regis Tadeu, eu gostava de zoar ele, gosto, na real, eu e uns amigos meus. Mas eu sou chata a ponto de concordar com muitas coisas que o Regis Tadeu fala. Então eu vou deixar a foto dele e o canal dele aqui embaixo pra você. Se você não saber quem é Regis Tadeu, se você não souber, você vai saber só de ver um vídeo dele. Você vai entender todo o tom e amor que o Regis Tadeu tem pelo próximo. Ou se você assistir Raul Gil também. Enfim, mas voltando, como diz Regis Tadeu, uma coisa pavorosa, crônica de uma morte anunciada. Que ele também tem que fazer referência ao Gabriel Garcia Marques no meio. Outro que eu também não curto muito. Mas aí eu não vou entrar mais polêmica hoje. Tô zoando. Enfim, aí o Stephen King, eu li o Journey, achei bem ruinzinho. Eu não gostei da história, achei... Eu já vi de cara ali que o Stephen King enrola muito, né? Isso é uma coisa que até os fãs dele admitem, ele enrola muito pra entrar e eu não curti, não. O livro achei chato. Aí eu fiquei com trauma do autor. Só que uma coisa que eu confesso pra vocês é que eu consumo muito conteúdo de pessoas que não têm um gosto parecido com o meu. Primeiro que eu não tenho besteira com isso, cada um lê o que quer, né? Não é mesmo? Eu acho que toda leitura é edificante? Não. Tem gente que acha, mas eu não acho. Eu consumo muito conteúdo de canais que têm um gosto totalmente diferente do meu. Porque eu gosto de consumir esses conteúdos, porque primeiro eu gosto de ver gente falando sobre livros. Eu gosto de estar por dentro do que está acontecendo no mercado editorial. E porque eu vejo esses vídeos, eu não sinto vontade de comprar os livros. Só que Stephen King é um ponto tão repetido que acaba ficando na minha cabeça. Então eu decidi dar uma nova chance pra ele através do Misery, que é um outro livro aí que fala muito bem. Comecei a ler, parei na metade. Achei bem chato também, o cara demora, e assim, uns pensamentos que o personagem tem que eu não consigo, sei lá, aquilo não conseguia me descer. Eu não tava com preguiça do livro. E aí, passaram-se meses, quase um ano, de novo. Stephen King. Dei mais uma chance pra ele. Foi com o Cemitério. Eu vi assim, qual é o livro mais assustador do Stephen King? Eu quero ler esse livro. Se todo mundo falou que é o Cemitério. Aí eu falei, eu quero ler esse livro aqui. Beleza, comecei a ler o Cemitério. Na minha opinião, foi dos livros do Stephen King que mais me prendeu, assim, foi o Cemitério. Assim, desde cara eu já fiquei interessada. Só que aí começou os problemas, né? Mais uma vez eu tive dificuldade de me conectar com a história, porque a enrolação dele não me pega. Apesar de que é um livro bem mais rápido do que os outros livros dele. E também os diálogos, que eu achava muito sem verossimilhança. Uma cena de sexo do nada. Eu odeio quando qualquer autor, independente de quem seja, fica metendo sexo do nada no meio da história. Enfim, mas isso não estraga a qualidade do livro, é só uma observação. E, bom, cadê o terror? Não consegui me assustar com nada naquele livro. Nem pra eu sonhar, assim, com o assunto do livro, o tema do livro, que basicamente é uma família de um médico ateu que vai morar numa cidadezinha do Maine, né? Porque tudo dele se passa no Maine. E lá tem um cemitério de animais. E aí eles vão visitar esse cemitério de animais, aí coisas sinistras começam a acontecer na vida deles. Do tipo, animal ressuscitando. Aí depois eu fiquei com tanta preguiça do livro, eu li 50% também, que nem Miser, que eu fui lá e vi o final da história. Então eu já sei o final da história, eu não quero nem mais ler. Mas enfim, tá, e se você for ler Stephen King, quiser realmente começar com ele, eu recomendo que você comece com o Cemitério, porque foi o livro dele que eu menos desgostei. Mas enfim, sabe uma coisa que eu acho legal no Stephen King? É o universo compartilhado que ele faz, eu acho isso bem legal. Eu acho que ele tem um grande mérito de escritor nisso, sabe? É interessante isso que ele faz. E aí, onde entra o meu álbum de metal favorito? No Stephen King. O Stephen King tem um livro aí, que é talvez o livro que o pessoal mais gosta dele, que é o It, a Coisa. E o livro It, a Coisa é inspirado no caso do John Wayne Gacy.
que basicamente foi um palhaço assassino dos Estados Unidos, que matava crianças, abusava delas, normalmente meninos, fazia coisas absurdas e ninguém desconfiava dele, porque, bom, ele era católico praticante, era dos democratas, ele ganhou o título de cidadão da cidade, sabe, melhor cidadão da cidade. Umas coisas bizarras do tipo dos carinhas denunciarem e ele falar: ah, um palhaço sempre consegue se safar. E bom, o John Wayne Gacy, ele foi preso e na cadeia ele fazia desenhos de si mesmo. Desenhos mesmos que foram vendidos, se eu não me engano, por um preço bem absurdo aí. Como é que a pessoa paga, né? Mas, enfim, vai entender. E aí, é aí que entra meu álbum de metal favorito. É bem interessante, né, gente? Que esses serial killers, eles sempre se infiltram em um ponto da sociedade que costuma ser voltado para coisas boas, tipo religião, seja ela cristã ou qualquer outra, né, dependendo do país. Eles sempre vão estar ali infiltrados com essa carinha de gente boa e tal. E aí que também entra algumas das minhas leituras atuais, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô lendo atualmente As Avessas, do Jorri Kausmas. É um autor francês, eu tô amando esse livro. Esse eu tô bem ansiosa pra falar aqui, porque, pô, que livro que deveria ser mais falado, tá? Que um livro que eu tô gostando muito. Terminei hoje mesmo Imitador de Vozes, de Thomas Baird, é dele que eu vou falar aqui agora. E vou começar hoje mesmo também o Náufrago do Thomas Baird, porque eu quero fazer uma resenha deles dois juntos pra cá, porque os dois são curtinhos, entendeu? Os dois são curtinhos, aí eu já vou falar dos dois do autor de uma vez, porque eu também gostei muito desse. E, né, já queria pegar uma coisa mais densa do autor, e o que eu já tinha aqui em casa. Então é isso. E aí eu vou falar agora porque que tem a ver. Tem um conto aqui no Imitador de Vozes que vai falar sobre isso. O nome do conto é Ganho Adicional. Para nosso horror, justamente aquele nosso vizinho que durante décadas mostrou-se o mais afável, trabalhador, e como sempre acreditamos o mais satisfeito de todos, tornou-se um assassino. O homem capataz de uma fundição de zinco, que saía de casa todo dia às 6 horas da manhã para ir para o trabalho, de onde voltava às 6 da tarde para passar a noite com a mulher e com os filhos, e a quem até o corpo de bombeiros, ao qual ele naturalmente pertencia desde os 10 anos de idade, sempre cobrira dos mais altos louvores, assim como o padre, que com bastante frequência podia contar com ele para concertos naturalmente gratuitos na igreja. Esse homem, pois há poucos dias matou uma dita magnetista domiciliada nas proximidades de Vostdorf, conhecida e popular em toda a região, e matou-a porque ela o flagrou invadindo o cômodo da casa situada na rua principal, onde o homem supunha estar o dinheiro que a magnetista e, portanto, curandeira ganhou de sua clientela e acumulou ao longo dos anos. A polícia, nosso vizinho, alegou que, como ganhava muito pouco na fundição de zinco, pretendera conseguir algum ganho adicional. Bom, eu acho que deu para entender a associação que eu quis fazer, porque muitas vezes é sempre as pessoas que nós menos imaginamos. E é por isso que eu digo, não confie em suas crianças a qualquer pessoa. Hoje em dia, principalmente. Mas então vamos lá. O meu álbum de metal favorita, o In The Kite String Pops, é da banda Acid Bath. Acid Bath é uma banda de sludge metal. E pra quem não sabe, o sludge metal é um subgênero do metal que é mais popular dentro do underground. E ele é uma mistura de doom metal mais hardcore. Nós temos aqui dois subgêneros fazendo um subgênero. O doom metal é o subgênero do metal também. Pra quem não sabe o que é doom metal, recomendo que ouça os primeiros álbuns do Black Sabbath. E aí você vai ter uma noção do que é doom metal. Porque o subgênero veio disso aí. E se torna assim um subgênero de metal mais lento, vamos dizer assim, mais de uma atmosfera sombria. E temos o hardcore, que é um subgênero dentro do punk. É um punk mais agressivo. O Ratos de Porão é uma banda de hardcore, por exemplo. De crossover também. Mas enfim, aí temos essas duas coisas, uma mais agressiva e uma mais lenta, junta da sludge metal. Quando eu vi esse álbum pela primeira vez, eu ouvi a música Cheap Vodka, que até hoje é a minha preferida e uma das mais famosas do álbum. E parecia ali que eu me encontrei, sabe? Meu gosto musical. Se você quiser saber como é o meu gosto musical, é a música Cheap Vodka do Acid Bath. Na minha opinião, é extrema, maravilhosamente ao necessário. E o álbum, ele é todo
Ele tem toda essa pegada totalmente diversificada. Uma hora você tá ouvindo a música mais lenta, como Scream of the Butterfly, outras que misturam os dois, e uma música mais extrema, como Chip Vodka. Eu também gosto muito de Dr. Sue is Dead. Deixa eu ver qual mais. What Color is Death, Jezebel, tem várias. E esse álbum, ele me marcou demais. Tanto que, assim, depois que eu me converti ao cristianismo, eu acabei tirando muita coisa de metal extremo da minha vida. Ao contrário do que muitos fãs são, protestante pode sim ouvir música secular, só que tem que ouvir com mais cautela, vamos dizer assim, vendo as letras, deveria pelo menos. Dar mais olhada nas letras, se aquilo de certa forma blasfema contra Deus. Mas assim, quando raramente eu vou ouvir metal extremo hoje em dia, que eu dei uma diminuída boa, tipo assim, não foi a igreja, não foi ninguém que me obrigou, eu simplesmente perdeu um pouco a graça pra mim. Eu sempre acabo ouvindo esse mesmo álbum do Acid Bath. E essa capa do álbum Acid Bath é o John Wayne Gacy. Na verdade, não só John Wayne Gacy, mas também um desenho do John Wayne Gacy. E tanto que depois eu descobri que o álbum era até mais conhecido, né, polêmico por causa da capa. A banda colocou claramente, propositalmente, essa imagem. E eu não sabia quando eu comecei a ouvir o álbum pela primeira vez. Porque eu fui ouvir e eu achei até bonitinha a capa. As capas de Sludge costumam ter essa vibe infantil e macabra ao mesmo tempo, que é uma coisa meio bizarra. E eu fui ouvir, eu me apaixonei pela banda e depois eu descobri, eu tinha uma visão daquele palhaço, eu ficava, cara, eu já vi esse cara em algum lugar. E aí depois eu descobri, né, toda a história por trás. Até foi complicado, assim, pra eu querer usar uma camiseta da banda por conta disso. Mas enfim, fica aí a questão que é muito, muito maluco como as nossas referências de arte muitas vezes se convergem, sabe? De alguma forma. Você tem um livro, uma banda, que de certa forma acabaram tendo essa relação com esse caso. E é isso, gente. Eu quero dizer que eu acho que cada um tem que ler o que quiser mesmo, entendeu? E resolvi compartilhar pra vocês a minha experiência com literatura de entretenimento. E que eu não vou resenhar esses livros por aqui, por motivos de foram livros que eu li, né? Uma leitura e meio. Por puro entretenimento mesmo. Já tem 1000 resenhas por aí. E não é muito meu estilo, então raramente aí eu vou estar lendo isso. Outra coisa que eu esqueci de falar é que esses livros eu li em e-book, porque quando é um livro que eu sei que tem chance de eu não gostar ou que não faz meu estilo, eu leio em e-book mesmo. E também não tenho dó de abandonar quando é em e-book, muito menos do que em livro físico, porque raramente eu abandono o livro. Mas quando é em e-book, aí já é mais de boa pra mim. Então, abandonei sem dó mesmo. Eu dou muito valor, gente, ao meu tempo. Por isso que eu gosto de ler coisas que eu realmente sei que eu vou gostar. Eu já me conheço muito. Porque a vida é muito curta pra gente ler coisas ruins, sabe? Coisas ruins que nós não vamos gostar. Então, leia realmente o que te interessa, o que você acha que vai te edificar, porque é a melhor coisa que você faz. E é isso. Fiquem com Deus e obrigada por assistir o vídeo. Esse é um vídeo que eu estava querendo gravar há um bom tempo. E em breve conversamos aqui sobre esses 3 livros muito interessantes da literatura austríaca, como Thomas Bernhard, e da literatura francesa. Eu tô apaixonada por literatura francesa, gente. Eu tô lendo umas coisas assim, tipo, muito legais de literatura francesa. Apesar que, tipo assim, o Cantado da Ópera não fez minha cabeça, mas esse aqui, com certeza, vai fazer com que tenha muita literatura francesa esse ano por aqui. E é isso aí.